Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se tu não me conhece, sou o Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? Show de bola. E também estamos aqui com o nosso expert em inteligência artificial. Hoje vamos conversar sobre Einstein. Catani, belezinha, Catani? Tudo certo? Olá, tudo certo. Seja bem-vindo aí. Obrigado. E hoje a gente vai ter um episódio aqui bem marqueteiro, na verdade. O título do nosso episódio é Testamos a inteligência artificial do Salesforce. Será que ela funciona? Então vamos começar nesse formato aí pra gente startar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, então, aqui pra gente poder entender como é que foi, o que é, onde que essa IA funciona aqui no Salesforce. Mas antes da gente seguir aqui com o podcast, eu gostaria de lembrar que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tá precisando aí de uma consultoria em Salesforce, tá querendo implantar o Salesforce, lembra de clicar aqui no link da bio e entrar em contato, no link da bio não, no link da descrição, e entrar em contato com a SR aí para fazer essa consultoria para ti. Esse assunto sobre inteligência artificial eu acho que é um assunto bem atual, né? A gente é um hype que aconteceu de inteligências artificiais e a gente pouco se aprofundou verdadeiramente em inteligência artificial aqui no podcast. Então acho que é bem importante a gente conversar sobre isso. E para a gente poder entender, eu queria saber em quais nuvens que o Einstein está plugado na Salesforce, aonde que ele verdadeiramente age ali dentro do ambiente Salesforce. Boa. Posso começar? Vai lá. Mas eu tô aqui mais também para ajudar a questionar aqui o Catani. Hoje a gente vai sabatinar o Catani. Vamos lá. Mas, assim, muito antes aí do hype, do boom que a gente teve de inteligência artificial, a gente tá falando de inteligência artificial preditiva, generativa, né, esses termos todos. A Salesforce, como em diversas outras frentes, ela é bem inovadora, né, ela fica na vanguarda nesse sentido. Tanto quando a gente fala de computação na nuvem, né, quando não existia esse termo de software as a service, então a Salesforce foi uma das precursoras a colocar isso daí e eliminar todos os custos de implantação e facilitar muito o onboarding, né, a contratação de software. Ela também está na vanguarda aí nessa questão de inteligência artificial, né. O Einstein, eu não lembro exatamente na timeline ali da Salesforce quando é que ele surgiu, mas assim, foi na década de 2000 ali. Eles já começaram a partir de LLM, né, essa linguagem, esses modelos, né, de aprendizado, né, e de máquina. E aí o Einstein ele foi evoluindo muito com o tempo, então, tanto que ele já está nativo ali, ele já está embarcado nos produtos deles há bastante tempo, né, no produto da Salesforce. Então, tanto quando a gente fala ali de, usar o Einstein para escorar meus leads, para trazer um forecast, uma previsão de vendas, etc. Isso tudo é uma coisa que já vinha sendo alimentada e construída pela Salesforce há bastante tempo. E aí agora, com essa evolução, né, essa popularização, né, e evolução de fato, né, dos modelos de IA, a Salesforce também está trabalhando muito pesado, né, investindo muito forte nisso para a gente conseguir elevar o nível do Einstein e o quanto ele vai conseguir agregar nos processos. E aí esse episódio é pra gente, né, mergulhar nisso. Na licença, a gente conseguiu licenças de AI ali da própria Salesforce pra gente conectar com alguns objetivos específicos e para fazer algumas validações e alguns cenários, né, algumas configurações para a gente conseguir fornecer soluções diferenciadas para os nossos clientes. Então, daí a gente vai trazer um pouquinho das percepções, o que a gente viu que funciona, que não funciona, qual a complexidade da gente conseguir adotar, utilizar o Einstein ali e essa nova, né, a novo poder da AI aí que tá bem forte hoje no dia a dia, né? Sim. E hoje, principalmente no caso do Salesforce, onde que tá se usando mesmo o Einstein? Onde que ele entra? Ele é no marketing, é no atendimento? Aonde que é que o Einstein tá mais forte ali do que vocês viram? Atualmente, o Einstein está em diversas nuvens, né? Ele não está específico em alguma nuvem do Salesforce, mas como o Ariel estava comentando, o Einstein não é novidade, né, para Salesforce, né? Ele já vem há cerca de 10 anos aí evoluindo a inteligência artificial
para o Salesforce. Então ele era um pouquinho mais por trás das cortinas que ele ficava, ele estava ali ajudando o usuário nas pesquisas, em predições, estava sempre ali, mas de uma forma um pouquinho mais por trás das cortinas, né? Agora, com esse boom todo, ele está muito mais presente, e ele está presente auxiliando o marketing, auxiliando as vendas, auxiliando o serviço, nuvem de dados também. Então, ele está inserido aí de forma muito abrangente já dentro da Salesforce, né? Ele não ajuda em um aspecto, ele já está com bastante amplitude dentro da ferramenta, né? Entendi. E ele é considerado uma nuvem, né? Isso que eu ia perguntar. Então, ele é tipo, existe a nuvem de marketing, existe a nuvem de atendimento ali, né? De vendas, né? E ele seria uma outra nuvem, a nuvem Einstein, daí, é isso? Exato. E aí tu consegue, porque qual é a ideia? Tu consegue ter sinergia, porque ele é cross as nuvens, digamos assim. Ele é uma área que eu consigo, beleza, eu vou utilizar recursos do Einstein para minha ferramenta de marketing, para o meu processo de vendas, para o meu processo de atendimento, né, para o meu time de atendimento. Então tu consegue direcionar ele, digamos assim, para a área que tu de fato quer utilizar ele. Entendi. Exato. E aí nesse caso em específico que a gente vai trazer, né, o nosso caso de uso que a gente validou foi para uma nuvem de service. Exatamente. Correto, né? Entendi. Correto. E como é que foi esse caso aí que vocês... Me conta um pouco desse caso aí pra gente poder se aprofundar agora. Agora eu deixo as palavras aí pro nosso AI Specialist. Bom, então a nossa experiência, assim, ela foi bem efetiva, ela foi bem bacana, a gente teve resultados bastante satisfatórios, né? Hoje, a IA, ela tá aí, ela ajuda muito, mas a gente sabe que ela tem as suas restrições também, né? Ela tem no termo lá, as suas alucinações, né? Ela tem as suas, por vezes, uma resposta que não faz sentido para aquele contexto que tu gostaria que ela trouxesse. Então, tem todo um aspecto da própria tecnologia que está presente aí hoje, né, como desafio para todas essas grandes empresas que vêm desenvolvendo essa tecnologia, né? E com Salesforce também não é diferente, né? Tem todo esse desafio para ser superado, e a nossa expectativa era entender, né, como que está sendo tudo isso dentro da Salesforce. E tivemos bons resultados, então a gente explorou recursos então para nuvem de service, para apoiar os atendentes no seu dia a dia. Catanico, até para ilustrar um pouco mais ali pro pessoal, qual era o caso de uso ali? Assim, se a gente conseguisse resumir, né? O principal objetivo, a gente colocar a IA na Service Cloud. Com qual objetivo? Qual era o caso de uso ou os objetivos, as metas ali que nesse projeto ali a gente queria obter? Os objetivos desse caso de uso era reduzir o tempo de atendimento, aumentar a capacidade de atendimento. Um dos objetivos também era a padronização do atendimento, né? Que a IA ajudasse a que, independente do atendente A ou B estivesse atendendo, né, ele ia ter características semelhantes de atendimento. Sim. Então, isso também era um dos objetivos, de ser muito assertivo também dentro do que o próprio atendente está entregando para o cliente, né? Então, esses foram os rumos aí que a gente foi tomando dentro desse caso de uso aí. E quais são as principais funcionalidades que vocês acham, assim, que a IA realmente faz uma diferença ali? Por exemplo, a gente estava conversando sobre a questão dela resumir e-mails. Aonde que vocês percebem, assim, que ela consegue fazer a diferença ali para um cliente? Uma situação que é bem interessante, né? É a possibilidade de ela explorar toda a tua base de conhecimento, né, que a gente tem. Isso, inclusive, é uma parte da Salesforce. Lá a gente tem uma ferramenta que é o Knowledge lá, que a gente é uma base de conhecimento de fato, onde por vezes as empresas acabam que nem usam isso de forma efetiva, né, mas é um meio muito rico da gente estar alimentando as informações para o modelo, né, para a IA tá acessando essa nossa base de conhecimento e trazendo esses resultados de forma quase que instantânea, né? Então, nesse caso de uso, a gente fez esse experimento, vou chamar assim, onde a gente trouxe para o Salesforce a base de conhecimento e rodou a IA sobre essa base
e ela começou a ser bastante assertiva, assim. A gente trouxe casos reais também de clientes que estavam entrando em contato, fazendo as suas requisições, enfim, e a IA tinha a capacidade de trazer quase que de forma absoluta o artigo, ou a FAQ, ou enfim, qual o recurso que dentro da tua base de conhecimento que poderia te auxiliar com aquela situação a solução que tu para estava esse atendendo. cliente ali. E não só na questão de, tipo, de te propor, mas também as respostas, então, que tu comentou ali, que, tipo, isso por vezes pode se parecer mais comum, né? Vou sugerir uma resposta de e-mail, mas não uma resposta de e-mail no sentido de usar as palavras mais adequadas, uma linguagem mais formal, mas não, no sentido da gente de fato conseguir conciliar as informações que estão disponíveis na tua base ali do Salesforce, tanto de características do teu próprio cliente como do teu negócio. Uhum. Então as respostas que foram geradas também, né, tinham relação com o que o cliente estava solicitando, mas com as possibilidades também de atendimento. Show. Então esses resultados foram bem bacanas. Legal. E a gente fala muito, né, que tu conhece bastante de Salesforce sem saber a tela, né, do Salesforce. Sim. Então, para ilustrar também, isso que o Cattani fala é muito nesse sentido de ficar mais visual. O atendente, o agente de atendimento do cliente lá, ele tá com uma fila, né? Então ele tá com o status dele ali, ele tá online, disponível para, sei lá, solucionar algum caso, né? Que a gente chama o caso, é o atendimento. No momento que o caso entra na fila e ele assume esse caso, ele entra na visão, no cockpit do agente ali, que a gente chama, que daí é a visão do console de atendimento. Eu tenho os dados centralizados aqui do meu caso, qual é o tipo, né, de atendimento que eu tenho que fazer, prioridade, urgência, quem é o cliente, daí eu tenho os dados, qual é a conta, qual é o contato, né, de quem gerou esse caso. E aí nesse cockpit, nessa tela, tem a base, a áreazinha onde tem a base de conhecimento. Uhum. Então, com base nas características, nos atributos desse atendimento em específico, ele vai te sugerir um artigo de conhecimento da tua base ali para tu conduzir esse atendimento da forma correta. Show de bola. E deixa eu perguntar sobre essa questão dessa padronização também de comunicação, né, das respostas que tu falou ali, para as respostas serem semelhantes. Como que funciona, por exemplo, nesse caso, tipo, eu escrevo a resposta e aí dá uma modificada nessa resposta para ter uma padronização de atendimento ou não? São de termos específicos? A proposta da resposta, ela é obtida a partir do contexto do caso de atendimento, das características do cliente e das possibilidades de conhecimento que eu tenho dentro do meu Salesforce. Sim. Uma possibilidade é melhorar a resposta de um e-mail, mas acho o grande ganho é que o atendente não precisa gerar uma resposta. Ela já vem ali, ela já vem gerada e ele precisa validar a resposta. Ah, então, show de bola. Ela é diferente o ponto de vista. Entendi. Então, show de bola. O Einstein vai te propor uma resposta ali com todo esse contexto, né? E aí por trás desse contexto está um pouco também do nosso trabalho, né, de direcionar a IA de como ela deve responder. Então, que é um pouquinho também do que eu acho que hoje já está mais comum para todo mundo, né? O pessoal conhece um prompt, né? Sim. O prompt ali é como que tu vai descrever para a IA o resultado que tu quer de fato, né? Então, no Salesforce também a gente tem essas possibilidades de desenvolver o nosso prompt. Então, desenvolvendo o nosso prompt, a gente indica para a IA, para o Einstein, né, como que a gente quer que essa resposta seja executada. Entendi. Então, é dessa forma que a gente adquire a padronização, né? Então, é isso. É o Einstein propondo uma resposta e o atendente validando. De fato, é isto. Ou eu preciso fazer alguma adequação, complementar também, né? A ideia não é que o atendente possa confiar totalmente e sair enviando a resposta gerada, né? Então, assim, a interação humana também ainda se faz necessário, né, para essas validações, mas é um pouquinho ao inverso dessa situação, não é a gente que propõe, a gente tá ali como quem vai validar, né, e que de fato aquilo pode ir à frente. E com isso a gente consegue uma padronização bem adequada, né, dentro das respostas. Cara, e em função do Einstein, vocês têm uma expectativa, por exemplo, de, cara, o volume de produtividade da equipe mesmo humana, ela aumenta em função da ferramenta? Ou não, cara, o ganho não é tão
tão relevante assim em relação a utilizar o Einstein ali? É bastante relevante, bastante relevante. Tem muita operação manual ainda, né? Dentro das operações. Aham. Que o pessoal investe o tempo, né? Pra fazer trabalho manual de fato, sim. Uhum. Por vezes até por volume, assim. Tipo, tem um volume grande de casos que o pessoal vai precisar atender e por vezes, alguns casos, eles nem vão entrar efetivamente. O atendente ali com a sua expertise vai passar o olho ali, vai ver alguns atributos e vai entender que não é um caso que ele deva atender, não é um caso que faz sentido, ou é uma situação que ele precisa encaminhar para uma outra célula específica de atendimento. Todas essas situações também são possíveis que o Einstein te ajude com a classificação dos teus casos. Uhum. Então, os teus casos também já começam, já lá no início, a ser direcionado de forma correta. Então, aí já tem um ganho considerável, né, dentro de uma operação, né? A questão de que, por vezes, tu já vai receber algo, vou chamar de pronto, né? Uhum. Pronto, entre aspas, assim, mas que tu vai precisar validar. Para te validar, vai gastar muito menos tempo do que pensando em todo o contexto, na tua resposta, né? Por mais treinado que o atendente esteja, que seja o dia a dia dele, vai facilitar. Uma outra possibilidade da ferramenta ali, que é a questão de resumir, né? Ele pode resumir os e-mails. Então, também tem casos que vem uma thread de e-mail ali, uma sequência de e-mails, de idas e vindas, né? De troca de informações, e o Einstein vai estar te ajudando ali para resumir isso em cada e-mail em 2 linhas. Então, tu tem o resumo geral dos teus e-mails, naquele teu caso, e tem o resumo de cada e-mail. Então, também é uma forma de ser mais objetivo também. Né? Eventualmente, tu respondeu o teu cliente hoje, ele vai te responder amanhã, e aí quando chegar de novo para ti, tu consegue voltar para o contexto também muito mais, de forma mais fácil, ou mais, assim, objetiva, né? E efetiva, né? Do que se tu te precisasse abrir cada e-mail, ler, enfim. Então isso, com certeza, traz um benefício bastante grande para a equipe. Não, eu queria perguntar, na verdade, porque tu falou, só para eu entender mesmo, tu comentou que o agente tem casos em que ele vai bater o olho ali no caso, né, no atendimento, e que ele não deveria atender. Sim. Isso está falando porque não é um atendimento que compete à expertise dele, algo nesse sentido. E aí o Einstein, a IA, a gente conseguiria colocar ela ali para rotear os casos? Isso que eu não entendi. Mas daí, até fazendo uma analogia ali com a parte de Omnichannel, né, que a gente tem os roteamentos já, as regras de atribuição de casos, né? Sim. E o que nesse caso se aplicou, daí tu me avisa se aplicou nesse caso ou não. Mas daí o que o Einstein tem de diferente ou de plus em relação à atribuição de casos que a gente poderia criar uma regra lá de atribuição, sabe? Sim, eu acho que não tem. Não? Tá. Na prática não teve, tá ligado? Era uma das questões que o pessoal queria fazer, mas daí a gente chegou à conclusão que era objetivo. Que Como o que assim? eles trouxeram um caso assim, tem situações que é quando vem desse remetente, é quando vem com esse assunto, é quando vem com isso aquilo. Eles queriam uma IA pra classificar algo que eles não tinham padronizado ainda. Tipo, eles não sabiam que tinha uma regra, um padrão. Isso, exatamente. Aí o atendente tava fazendo aquilo, só que daí o que a gente fez? A gente fez um flow. Sim. E aí o flow direciona, que é muito também, tipo, não precisa botar o Einstein, né, pra atender Mas teve prompt no meio ou não teve daí prompt? Não, daí não, nesse caso não teve. Tá. Entendi. Isso daí foi uma parte mais consultiva, então, que vocês fizeram nesse caso aí, que não precisa... O cliente achava que precisava da IA, mas na verdade ele precisava de outra ferramenta. Exatamente. Show. Era só, na verdade, é uma capacidade de analítica ali, né? Sim, total. Analisar os processos e, cara, beleza, só fazer um processo, um flow aqui. Cara, mas eu entendo hoje, é porque hoje, bem de boa, a gente... Aquela coisa, né? Quando tu começa a tentar raciocinar, cara, mas não tem uma inteligência artificial que faz isso daqui pra mim, não sei. Porque a IA, ela tá muito na nossa cabeça e no dia a dia hoje. Então tudo a gente pensa, cara, uma inteligência artificial precisava fazer isso daqui. E na verdade, às vezes, não é uma inteligência artificial, né? Só criar uma programação ali que separe o joio do trigo. Beleza, assim, então já acontece. Mas é muito presente essa questão da inteligência artificial. Atendimento mesmo via bot hoje em dia, né?
Cara, tudo tu pensa assim, não, eu preciso de um bot, e quando tu tá falando bot, tu já tá pensando, tipo, uma IA. Sabe? Não é um bot, mas é uma IA que atenda os leads via WhatsApp e eu não preciso mais botar a mão no negócio. E essa IA, ela manda assim, se você quer falar sobre tal, pressione A. Se você pressione B. É isso aí. Essa é a minha IA. É exatamente isso. E o pior é que tem muita gente vendendo isso como IA já hoje em dia, né? Já acontece. Tipo, a inteligência, pelo menos no mercado imobiliário eu posso dizer, né? Tipo, inteligência artificial para vender imóveis, para atendimento de clientes. Aí tu entra lá, é um bot, é um robozinho que, cara, ele simplesmente, se tu digita 1, ele responde isso, se tu digita 2, ele responde aquilo. Eu falei brincando, mas é sério, então. E só que eles dizem que é IA, entendeu? Mas simplesmente é um robô, é um bot ali, na verdade, não é uma IA propriamente dita, assim. Tanto que eles passam os fluxos de mensagem, tipo, tem 41 mensagens pra tu, ele vai disparando essas mensagens pré-prontas. Pô, isso não é IA, entendeu? Se a mensagem tá pronta, o cara responde e ela responde sempre a mesma coisa, é um bot, na verdade, não é uma IA. Se ela interpretar, fizer alguma variável, aí beleza, aí tá tudo certo, assim. Mas daí, né, só pra gente trazer como testamos de fato a IA, né, do service, aplicado ao service. Na verdade, isso é bem amplo, né? A gente tava discutindo, né, Catani, que isso é algo que é muito simples, ficou muito simples, mas dado, digamos, a grande diversidade de opções que tu pode ter dentro do Salesforce com o Flow Builder, é um poder gigantesco. Eu vejo com bons olhos que tu pode usar a IA dentro do Flow Builder do Salesforce. Né? Basicamente, assim, tu vai usar o Flow Builder já tá aí há muito tempo, a gente consegue criar várias automações e a gente consegue botar aquela pitadinha. Exatamente. Botar aquela pitadinha de extra com uma ação, né? Um action novo que ele vai plugar ali. Pode colocar um prompt e acionar a IA pra fazer, daí, de fato, dentro da tua automação, colocar aquela questão mais volátil, variável, conforme o contexto, né? Sim, entendi. Então, e aí isso, cara, vai longe, assim, por exemplo, a gente poderia colocar isso dentro de um flow durante toda a automação, todo o funil de um lead. Cara, o lead entrou, por qual canal, faz um prompt, pega todas essas informações e me dá um resumo desse lead, sabe? Sim. Pra eu dar um briefing pro meu SDR. Ó, ele veio do canal X, essa aqui, ele tá com um e-mail profissional, tá com um e-mail pessoal, veio da campanha XYZ, dessa segmentação aqui, é um canal de intenção, não é? Qual, né, já reagiu a essas campanhas aqui. Exato, você poderia plugar tudo que é informação que tu já coletou dele, montar um prompt pra ele te trazer já um resumo do cliente. Um resumo. Show. Exato. Eu ia perguntar isso, se a IA teria essa visão 360 do cliente ali, né, de todos os passos, para caso eu precise chamar ela ali e pedir, cara, qual é o histórico desse cliente aqui, de uma forma resumida. Se ele traz, então, isso dentro do Salesforce ali, ele consegue trazer essa visão. Sim, ele tá conectado com um todo. Com tudo que tu tem dentro do Salesforce, né? Show. Então, os metadados, né, que a gente fala. Exatamente. Tá dentro do Salesforce, é um metadado acionável pela IA. Mas tem algumas diferenças, às vezes, né, de quando tá empacotado toda a IA Salesforce, vai ter algumas diferenças quando eu customizo alguma coisa e quando é um objeto nativo, né? Que é aquilo que a gente tava falando. Daqui a pouco eu começo a customizar meus leads, customizo todo o meu funil, né? Eu não uso o objeto padrão, meu funil padrão. Eu uso um lead customizado, uma oportunidade customizada, eu começo a perder várias funcionalidades embarcadas que ali tem. Entendi. Né? Então tem esse parênteses para fazer. Mas em tese, tudo que tá dentro do Salesforce, a gente consegue acionar, ele é um metadado que a gente consegue buscar. Só tem esse parênteses de que se ele não é o objeto padrão, vai ter funcionalidades que são nativas, que já são empacotadas, que a gente chama, que às vezes eu não consigo como consultoria customizar aquilo. Ele é uma caixa preta. Tem coisas que são assim. E aí eu posso perder essa funcionalidade, então só tem esse parênteses. Entendi. Né? Pois é, eu ia te perguntar, porque, por exemplo, assim, se eu vou enriquecendo de dados, vamos botar assim, a nível, cara, eu quero que a minha empresa tenha uma linguagem ultra personalizada com cada cliente. Sabe aquela coisa assim? Sim. Eu sei o teu time. E conforme vai passando o tempo de atendimento ali, eu vou conseguindo enriquecer esses dados. Eu consigo adicionar que tu é gremista, que o negócio, sei lá, que
que tu gosta de azul, Uhum. sabe? E assim por diante. E aí, na hora de fazer uma resposta lá, o Einstein começar a me trazer uma linguagem, sabe, que conecte com o Ariel. Isso é possível ou não? Isso não é possível? Ou a gente não chegou ainda nesse ponto de conhecimento para poder dar essa resposta? Posso responder essa? Responde aí. Ao meu ver, é possível, tá? Porque justamente eu consigo ver um grande poder nessa questão do Flow Builder entrar com essa parte do prompt, porque eu consigo, basicamente, assim, vai da minha criatividade, Uhum. entendeu? Essa é uma boa palavra. Vai muito da minha criatividade. Porque é isso que eu tava falando, beleza, vamos pensar assim. Entrou o lead. Eu já usei a IA. Tu entende que o Flow Builder, o que eu posso fazer? Eu vou criar uma automação que diz assim, ó, todo novo lead que entrar, eu vou fazer um prompt certinho ali, que eu validei esse prompt, tá legal. E aí eu vou montar um prompt pra ele montar um briefing, um resumão desse lead pro meu SDR. Uhum. Beleza. Agora, o que eu posso fazer? Na etapa do meu funil, agora eu posso colocar uma outra automação para ele, que ele tá em determinada etapa, eu já crio atividades de e-mail ou de alguma atividade para fazer, interagir com ele, alguma coisa assim, já sugerindo conteúdo. Show. Entendeu? E aí eu posso colocar, cara, fala com ele. Por exemplo, eu tenho as preferências dele, eu tenho a preferência do clube, do time, né, de futebol que ele gosta, ou qual esporte que ele gosta. Ele não gosta de futebol, daqui a pouco gosta de outro esporte. Basquete, né? É. Então, a gente consegue botar isso em todas as etapas. Eu consigo colocar, botar intermediar isso, capturar, por exemplo, converti o lead, agora ele virou uma oportunidade. Sim. Eu quero fazer alguma outra coisa nesse sentido. Eu consigo pegar todos esses momentos e botar uma interação ali com a IA Uhum. pra ele resumir alguma coisa, sabe? Para ele. Isso a nível de pouco low ou talvez até no code, né? Dependendo da complexidade. Sim. A gente tava comentando também, né, que ele tem a possibilidade dele chamar outras APIs, né? Sim. Aí a gente vai configurar algumas APIs, Show. algumas outras integrações, e daí depois só manda ele consultar e integrar. Show. Então isso já é mais um poder ali que ele já vai tornando cada vez mais robusta aí essa ferramenta. Sim. No longo prazo isso daí vai ficando infinito, na verdade, né? A gente sabe que o negócio vai... É muito maluco, né? Já é assustador hoje quando tu começa a conversar com uma IA, né? O desafio hoje eu vejo de algumas que já são assim, os early adopters ali de IA e heavy users mesmo, de tipo, empolgadaço, quero botar IA pra tudo. Ele só não consegue porque daí inviabiliza custo financeiro, Sim. né? Se for ver o ChatGPT, né, a parte do... Como é que se chama? O Microsoft Services, eu acho, o GPT Services. Que é a parte empresarial, o GPT empresarial da Microsoft, né? Então, para empresas ali, por exemplo, a gente é cliente Microsoft. Eu tenho a suíte Microsoft. Eu consigo contratar o GPT Services, que é a engine ali, o motor da IA, e eu colocar a minha base, subir a minha base de conteúdo, eu posso plugar qualquer coisa dentro do GPT Services, e ele vai treinar a IA exclusiva para minha empresa. Então, isso vai ficar num contexto seguro. Sim. Sabe, ele não vai ficar aberto. Entendi. Né? Então, até por essas questões, né, de compliance, de informação das empresas. Então, eu conseguiria criar o GPT, então usar o algoritmo, né, e tudo que tá em constante evolução, e preparar ele com a minha expertise. Isso daí é uma ideia que eu quero fazer na SR há muito tempo, só que ainda não eu tô atrasado nisso. E aí é plugar nossa base de conhecimento Salesforce e eu ter um consultor Salesforce, por exemplo. Entende? Porque a gente tem muito conteúdo ali na base de conhecimento. Eu posso treinar essa IA e ela ser um guia pro meu time. Entende? Sim, tu conversa daí com essa IA e ela é que nem o Einstein ali que vai dando as sugestões dos artigos de... Exato, é uma possibilidade, né? E daí eu dei o exemplo da Microsoft porque eles vão cobrar por tokens, né? Sim, o token ali os tokens. Então é o consumo, não é nem o número de chamadas, né? O token, eu não me lembro agora como é que eles contabilizam o token. Mas se eu não me engano é a resposta do prompt, alguma coisa daí, dependendo da resposta ali, ele considera tantos tokens, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente. E aí isso fica caro, né? Que eu tava olhando, tipo, há um tempo atrás, sabe que eu ando pesquisando bastante essa função de bot, automação e tudo mais também, porque eu acho que o mercado imobiliário principalmente precisa evoluir muito nisso ainda, né? E dando uma evoluída. Então acho que, tipo, é presente pra muitos, mercado imobiliário é a idade da pedra. Eu percebo isso, assim, sabe? E eu tava vendo um programa lá de programação de robôs e tudo mais, que integra com o GPT. Eu tava vendo, tipo, pra não sei quantos
quantos tokens lá pra tu ter acesso, e o cara que tava falando num vídeo de YouTube, é lógico, né? Ele disse, cara, esse pacote aqui, por exemplo, cara, já tem, a não ser que a tua empresa seja muito grande, ali já tem muita consulta. Se eu não me engano, era $12 ou $15 esse pacote lá desse programa ali. Daí, tipo, pra mim não me parece muito caro, mas é lógico, quando a gente tá falando de uma empresa que tem, sei lá, milhões de atendimento dia, né, milhares, vamos botar, talvez milhões não, mas milhares de atendimento dia, talvez seja uma coisa meio inviável, assim, dependendo da situação. Mas eu acho que a inteligência artificial, ela tá começando a baratear um pouco também, né, ela tá vindo um pouco a tendência ela é reduzir cada vez mais, porque por causa da concorrência, né, tá tendo muitas outras IA estão surgindo aí também, né. Então, eu acho que a tendência, sim, é reduzir bastante. Show. É questão... Mas eu vejo em grupos que eu tenho ali de pessoas, tipo... Normalmente o pessoal mais voltado a vendas, CRM, marketing, etc. O pessoal tá mais empolgado com isso, né? Sim, é uma bolha, né? E aí eu vejo que em alguns projetos o pessoal fala, cara, eu já tô conseguindo transcrever isso pra dentro do CRM, isso, aquilo. O que tá me viabilizando da escala nisso hoje é custo. Entende? Entendi. Ainda tá... Porque ainda é incipiente, né? Ainda tá novo isso, né? Então... Mas a tendência é reduzir mesmo o custo. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês de leigo total, né? Porque eu entendo também que o Einstein é uma ferramenta mais plugada, ela é mais interna ali, a nível CRM, Salesforce. Mas a gente sabe que existe uma ruptura, vamos botar assim, no meio desse processo de IA, né? Porque, cara, tem trocentas... Tirando as de geração de imagem, que eu acho que tem várias... criando muitas imagens legais e boas e tudo mais. Existe uma abundância, mas e falando de IA de conversação, essa estilo ChatGPT, cara, existe o GPT e existe o resto, né? Porque a própria Gemini do Google ali, cara, não flui, pelo menos a minha experiência com ela é muito ruim, e olha que eu botei ela integrada no celular ali pra ver se no dia a dia funcionava e tal. Cara, não rola, assim. Respostas inconstantes, um dia dá uma resposta excelente, no outro dia dá uma resposta péssima, e pro mesmo contexto, mesma pergunta. No caso do Einstein, tá? Ele tá mais pra nível GPT ou ele tá mais pra nível do resto? Na verdade, é que por baixo dos panos parte é o do GPT, trabalho né? do Einstein é conectar também no ChatGPT, né? Entendi. Então, inclusive... tem a Salesforce tem um contrato com a ChatGPT que todo dado que é processado da Salesforce, ele não entra como dado para treinamento do modelo ChatGPT. Do público ali. Então, assim, tem uma parceria. E aí, entrando numa questão, assim, que puxou, que é a questão da segurança, né? Então, o Salesforce tem o Trust Layer, que eles chamam, né? Então, o Einstein, ele obtém as informações de entrada ali, ele vai passar por uma camada onde ele vai mascarar os dados sensíveis ali para botar isso como externo. Ele vai aplicar o modelo dele sobre esse mascaramento para entender se ele pode já melhorar aquele questionamento, vamos dizer assim, para a IA externa, né? E aí depois disso ele entrega pro externo. Entendi. E isso volta, e quando ele volta, ele também vai fazer algumas validações para entender se dentro do modelo, daí sim, da Salesforce, aquilo é uma resposta viável, se ele não é algo que pode ser mal interpretado pelo usuário. Então tem um modelo específico que a Salesforce roda para sair e entrar de novo com essa resposta e entregar isso para o usuário da Salesforce. Então isso também é bem bacana, assim, dentro do Einstein, né? Então o Einstein tem toda essa preocupação com também de usar de forma adequada, né? Sim. O que tá entrando, né? Esse trust layer aí. Então tem toda essa questão bacana também com o Einstein aí. E só complementando também sobre esse ponto, eu acho que hoje eu concordo contigo que o GPT ele tá na frente, mas é que por questão de concorrência não vai ficar muito tempo, sabe? Porque tem o Elon Musk que tá fazendo, né, a IA deles também. Sim. E eu não usei, nem sei se tá disponível, não fui atrás ainda, mas é só um nível de curiosidade mesmo. O que estão reportando é que o nível de aprendizado dessa IA
em relação às outras é absurdo, assim. Show. O tempo em que ela tá levando pra chegar num ponto em que, em comparação com as outras, é um tempo muito mais curto, muito mais inferior. Então, se isso for verídico, a tendência é daqui a pouco essa ser uma IA que pode desbancar o GPT. E assim podem vir outras também, né? Então tem essa questão, né, de que acho que ainda tá bem incipiente nesse ponto, assim, sabe? Que provavelmente vai surgir ainda mais outras IAs aí. E cada vez, isso olhando pro lado otimista, que daí não indo pras teorias do... Da como é que é? lá do... Não, as teorias daquele filme, O Exterminador do Futuro, é tipo isso, que as máquinas vão acabar com tudo, mas indo pro lado otimista, isso é muito bom, né? Sim, maravilhoso, é muito bom, porque maior torcida, cada vez mais concorrência vai melhorar cada vez mais o serviço e o custo, que a gente falou, né? Vai baratear o custo. Então, olhando por esse prisma aí, eu acho que, assim, vai ter bastante variedade, né? Bastante opção aí pra poder utilizar. Sim, é muito maluco, agora também a nível de curiosidade, mas de pensamento meu, assim. Porque a minha cabeça, ela fica viajando, né? Vocês já sabem disso. Mas eu fico pensando, cara, é maluco a gente pensar, por exemplo, na época da televisão, surgiu a TV com tubo ali, né? Sim. E aí a gente olha pra aquela televisão e, cara, olha só, meu, tá tendo imagem aqui na minha frente, a pessoa tá lá em São Paulo e ela tá falando ao vivo aqui e eu tô enxergando aqui, né? E aí, tipo, ó, pra onde que vai evoluir isso? Ah, vai vir uma televisão que parece um quadro na tua parede. Não pode ser e tal. Aí tá, hoje a gente tem uma TV, às vezes, que é uma espessura de nada. Falando de inteligência artificial, quando tu conversa com o ChatGPT, tu chega, às vezes, num ponto assim, cara, pra onde que vai isso daqui? Porque, cara, já é muito bom. Lógico que muitas vezes ele dá na trave, ele erra a informação, tem várias melhorias que precisam, mas a nível de linguagem, conversa, a forma como ele traz, a forma como ele envolve a gente na conversa, porque ele tá ali conversando e, cara, ele tá nos envolvendo muitas vezes, porque ele questiona, ele vem, tu precisa de mais alguma coisa, sabe, ele tá ali te envolvendo, às vezes sem a gente perceber. Mas quando tu fala assim, cara, vai dar um salto muito grande, cara, pra onde, né, que vai? Eu fico me questionando assim, se já tá nesse nível, pra onde que vai? Eu vejo que várias IAs estão no jardim de infância, ChatGPT já tá na 8ª série, entendeu? Mas como que vai ser quando estiver no nível superior o negócio? Assim? É um negócio que é maluco de pensar. Mas é uma coisa que, se a gente souber usar pro nosso negócio, se a gente souber implantar, por exemplo, dentro da empresa, o que eu acho mais legal do Einstein é que a Salesforce, ela te trouxe uma pré-programação a nível de enriquecimento de dado, né? Porque se tu tivesse que fazer isso 1 a 1, por exemplo, no ChatGPT, tu ia ter que subir cada dado individual e fazer uma pergunta e questionar, e aí não veio uma boa resposta, e tu tem que treinar de novo, e a Salesforce, ela já te entregou isso tudo pronto, né? Ela traz esse pacote todo de informação, abastece a máquina ali da inteligência artificial, te traz a segurança dos dados, que tu me trouxe agora aí, e a nível de, cara, tudo tá já meio que pré-programado em um prompt, né? Eu só largo o prompt ali, tipo, que resposta que seria ideal pra eu dar. E aí ele já veio com tudo isso. Isso é sensacional. Pra mim é um salto a nível de CRM, inclusive de alguns que eu conheço. Cara, os CRMs que eu conheço ali é simplesmente um textinho ali, clica aqui pra gerar um texto e vem um texto pobre. A verdade é essa, assim. E o Salesforce, dessa experiência que vocês trouxeram, ele é rico, né? É rico no negócio. Sim. E dentro dessa questão de evolução, né? Também pra falar um pouquinho de pra onde a gente tá indo também, né? Que eu acho que é um assunto bem bacana também. Dentro do Salesforce, eles estão investindo muito, né? O Dreamforce desse ano, assim, foi muito voltado... É o Agent Force, né? É o Agent Force. E tá muito forte, né? Então, o Agent Force, ele é um modelo muito avançado ali pro chat, né? Tipo, ele deixa de ser aquele bot, né, engessadinho e com fluxo pré-determinado, e quando chega em algum ponto ele não sabe para onde ir e tem que treinar ele para ele. O Agent Force, ele já tem essa característica de linguagem natural, né? De que a gente já consegue, claro que precisa programar, precisa fazer acontecer, parametrizar e tudo, mas ele já se propõe a ser muito mais natural, né? De ter esse bate-papo, né? E te trazer as informações que tu precisa.
E também não só para usuário, a gente falou também muito em usuário final, Sim. assim, né? Mas o Agent Force também com um Einstein para desenvolvedores, né? Que também tá funcionando bem bacana, assim, apoiando para gerar um código, para avaliar o código. Então também é uma área legal para quem tá na parte de desenvolvimento também olhar para isso, também tá ajudando bastante. Assim como todas as outras IAs, tem que estar esperto, tem que, né? Tem que estar olhando. Conhecer, não adianta pedir para gerar e copiar e colar, né? Tu precisa interpretar e saber aonde colar e como usar, né? Sim. Usar com sabedoria. Mas é isso, a Salesforce está investindo muito, está evoluindo muito rápido, né? Outra dica agora também é que a Salesforce está com as certificações de IA gratuitas, então também para quem está na área aí de dev, Salesforce aí, é uma boa dica aí, estuda também e pode tirar a certificação aí de forma gratuita, né? Para IA. Então também fica a dica aí. Boa. Show de bola. Algum recado, Ariel, que queira complementar aí? Com essa deixa aí do Catani, encerramos o episódio. Show de ótimo. Bola. Mas antes de encerrar, a gente sempre tem um presente para quem tá acompanhando aqui o Salesforce, não. É a segunda vez que eu troco o nome. Acompanhando aqui o Desbloqueando Salesforce, que é um presente que a SR sempre fornece aí para quem acompanha nosso podcast. Aqui é um processo de assessment gratuito, um processo de assessment que a gente gostaria de ofertar de presente verdadeiramente para quem está assistindo aqui e de repente tu tá precisando dar uma evoluída nessa parte de inteligência artificial dentro da tua empresa aí junto com o teu Salesforce, ou tá querendo implantar o Salesforce já voltado com essa inteligência artificial conectada ali do Einstein e gostaria de ter uma conversa com a SR, de repente, para quem não sabe, o processo de assessment é uma imersão da SR, a SR vai entrar num processo consultivo contigo, vai entender todas as tuas necessidades da tua empresa, e talvez não seja uma IA que tu esteja precisando, e sim de um flow, exatamente, né? Então, a gente vai liberar um código aqui para tu entrar ali clicar aqui no link aqui embaixo para entrar em contato com a SR, ou então ler o QR Code aqui na tela, e na página, quando tu for solicitar ali o contato da SR, vai ter um espaço para tu colocar o código. Então o código é IA mais SF, beleza? Entrou ali na página, vai ter espaço do código ali, tu coloca o código que a gente já vai saber que tu ganhou esse presente aí, especial da SR. Lembrando que se tu quiser entrar em contato com a SR ou com a Ariel, redes sociais e site... @srconsulting.io ou .io, o Instagram da SR. Estamos no LinkedIn também, SR Consulting. O nosso site é o mesmo é srconsulting.io. E se quiser falar comigo lá ou me seguir, no LinkedIn, onde eu tô mais ativo, Ariel Dornelles. Show de bola. E se quiser te encontrar por curiosidade aí, Catani? David Catani. Isso aí, David Catani vai me encontrar lá. Show de bola. Lembrando, deixa o like aqui no podcast, lembra de se inscrever aqui no canal. Se tiver alguma sugestão de episódio, comenta aqui embaixo, ou ficou alguma dúvida, comenta também. A gente vai ter o maior prazer em te responder e atender os teus pedidos. Favorita também no Spotify ou no Deezer, onde tu costuma ouvir o teu podcast favorito. Um abração e até o próximo episódio. Valeu!